Isaías 48, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Da minha boca saíram e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz e aconteceram. Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandou. Ó, já os tenho ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conheceste. Agora são criadas, e não de há muito, e antes deste dia não as ouvistes, para que porventura não digas: eis que eu já as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque não seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outro. Até aqui. Vamos ler também as perguntas e respostas do Dia do Senhor 36 de nosso catecismo. Dia do Senhor 36. Temos o assunto referente ao terceiro mandamento. Dia do Senhor 36, pergunta 99. Que diz assim: o que se exige no terceiro mandamento? Que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição, perjúrio ou votos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. E pergunta 100. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso tanto quanto podem? Certamente que sim. Porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Um testemunho, não é, de como era aplicado o terceiro mandamento com relação àqueles que blasfemassem o seu nome. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, eu quero começar com uma pergunta simples, na verdade, mas muito objetiva. Uma pergunta de cunho bastante pessoal. Qual é o valor do seu nome? O seu nome pessoal. Você sabe quem você é, e eu pergunto, qual é o valor do seu nome? Que valor o nome que você tem realmente para você? É realmente uma pergunta simples. Por exemplo, alguém aqui gostaria que uma outra pessoa estivesse usando o seu nome de uma maneira indevida? Tipo, dizendo coisas que não convêm ou que não são verdade, colocando o seu nome no meio?
O que você faria se estivesse chegando em sua casa, de repente cansado do trabalho, e você ali, passando pela esquina, ouvisse vizinhos fofoqueiros falando sobre o seu nome? Qual seria a sua reação? Sejamos sinceros com relação a isso, irmãos. Não é? Nós realmente nos incomodaríamos com isso. Se estivéssemos passando e alguém estivesse, ou um grupo de pessoas falando em nosso nome, nós iríamos até aquelas pessoas para tirar satisfação. E nós questionaríamos: por que vocês citaram o meu nome? Do que vocês estão falando colocando o meu nome no meio? Essa seria a nossa atitude. Pois nós realmente zelamos pelo nosso próprio nome e não queremos que alguém use o nosso nome de uma maneira indevida, infiel, ou então que minta, ou então que levante falso testemunho contra nós. Então vamos sempre querer saber o que estão falando do nosso nome. É ou não é assim? Eu vou traduzir isso de uma maneira bem brasileira, como realmente nós podemos observar em nosso país, em nossa cultura. Sabe como nós agiríamos? Se alguém estivesse falando do nosso nome de uma maneira indevida, a nossa atitude, o que é observável em nosso país, seria justamente essa: lave a boca para falar do meu nome. Ou então, se ouvíssemos alguém falar de nossos pais, por exemplo, detonando os nossos pais, nós defenderíamos os nossos pais também, dizendo: lave a boca para falar da minha mãe, lave a boca para falar do meu pai. É assim que nós agimos, porque isso nos enfurece. Nós não queremos ser injustiçados por ninguém, que pessoas mintam ao nosso respeito e digam aquilo que não corresponde à verdade em nossa própria vida. Sabe por que nós faríamos isso? Porque nós valorizamos o nosso próprio nome e o nome das pessoas que amamos, que estão próximas de nós. Essa é a realidade. Não é? Por isso batalhamos para defender a honra de nosso próprio nome, protegendo sempre, para que ninguém cometa injustiça. Ou seja, o nosso nome tem valor para nós. E este é o valor de nosso nome, o nosso próprio caráter. Quem nós somos? O que nos distingue dos outros? Há várias pessoas com o mesmo nome que nós temos, mas não somos, elas não são nós. Nós somos únicos nesse sentido. Nós somos únicos. Não há um outro Ademir, não há uma outra Stephanie, não há um outro Eduardo. Não. Cada um de nós tem uma identidade própria. E quando alguém fala em nosso nome, nós queremos saber o que é que estão falando. Agora, por cima disso, eu faço uma outra pergunta. Que valor tem o nome de Deus? Talvez este seja um assunto, ou talvez o assunto mais desprezado, mais rejeitado e menos refletido da nossa geração. Embora seja um assunto rejeitado, temos que compreender que é de extrema importância pensarmos sobre este assunto, o nome de Deus. Porque embora a nossa cultura não se importe, não respeite o nome do Senhor, Ele se importa. Ele se importa com o seu próprio nome. E Ele não brinca com isso. Por isso, Ele nos deu um mandamento sobre este assunto. Em Êxodo capítulo 20, verso 7, e repetido em Deuteronômio capítulo 5, e verso 11, justamente lemos isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Poderíamos nos perguntar então, o que significa não tomar o nome de Deus em vão? O que significa isso? Nosso catecismo fala sobre não blasfemarmos o nome de Deus ou não fazermos o mau uso de seu nome. Este é um sentido básico e simples de entender. E todo mundo entende isso, ainda que não respeitem. Quando usamos o nome de Deus, nós estamos o invocando, estamos o chamando como testemunha, estamos citando o nome daquele que é o soberano sobre nossas vidas, aquele que é santo. Quando nós, por exemplo, usamos o nome de alguém que nós conhecemos, estamos fazendo isso para chamar essa pessoa. Ô fulano, ô Beltrano, é assim que nós nos dirigimos. Mas quando o assunto é o nome de Deus,
nós devemos compreender que o nome dele está acima de todo nome. Pois tal como o nosso nome está ligado ao nosso caráter, o nome de Deus também está ligado ao seu caráter santo. Isso é um ponto muito importante. Notem que nunca separamos Deus de seu nome. Ao passo que lemos nas Escrituras várias vezes que Deus é santo, assim também lemos muitas vezes que o nome dele é santo. Neste mandamento, Deus nos ordena a não fazermos mau uso de seu nome. Deveríamos, por causa do mandamento, pensar bem antes de usarmos o nome de Deus. Agora é uma ocasião apropriada. Estamos num culto solene e a palavra do Senhor está sendo pregada. Estamos aprendendo sobre ele. É um momento de culto. Mas nem sempre as pessoas usam o nome de Deus em ocasiões apropriadas. Ou seja, devemos pensar que antes de usarmos o nome de Deus, a nossa intenção deve ser de honrá-lo. Se vamos falar o nome do Senhor, isso deve testemunhar de sua glória, testemunhar de seu louvor, deve honrar. Tem que ser feito com temor. Temos que demonstrar respeito ao nome do Senhor. Por isso deveríamos usar o nome de Deus, preste atenção, poucas vezes. Em ocasiões realmente oportunas, cabíveis, que correspondem ao temor devido a ele. Poucas vezes. Quem está o tempo todo falando não testemunha temor a Deus. Muito pelo contrário, mostra que para essa pessoa o nome do Senhor não tem valor, é algo banalizado. Isso é perigoso, irmãos. Na cultura brasileira, que é tão sincrética, tão mística, tão misturada com sua religiosidade e ao mesmo tempo tão antinomista, ou seja, tão anti-lei de Deus, rejeita tantos mandamentos, o nome do Senhor Deus não é usado apenas nas ocasiões apropriadas, mas em tudo e a toda hora, a todo momento. Por exemplo, o nome Deus, não é? E os nomes bíblicos dele estão em todos os lugares. É sério mesmo isso. E são pronunciados o tempo todo. Converse com um cristão em nosso país, principalmente um evangélico. E anote quantas vezes ele vai citar o nome de Deus. Ou nomes de Deus. Quantas vezes? Se fôssemos cobrar, se eu chegasse e fizesse um desafio, olha, com todo mundo, durante um mês, eu vou cobrar 50 centavos por cada vez que qualquer pessoa que eu conhecer, que eu conversar, falar o nome de Deus. Eu acho que no final do mês eu estaria com uma conta bem gorda. Eu teria juntado uma grana muito boa, porque eu tenho certeza que as pessoas iriam falar o tempo todo, por qualquer motivo, o nome do Senhor. E isso demonstra que falta temor, falta consciência na cristandade brasileira. Não é? Aqui se usa o nome de Deus para tudo. Responda, irmãos. O que acontece quando falamos demais sobre uma coisa? Quando nós falamos demais, aquilo que nós falamos demais acaba perdendo valor. Acaba perdendo valor. Assim tem acontecido com o nome de Deus em nosso mundo. O nome de Deus é tão falado que perde o valor na vida das pessoas. Ou seja, assim não há temor. É como se o nome do Senhor fosse qualquer coisa. Ninguém precisa pensar em Deus para falar no nome dele. Tornou-se apenas um nome ou adjetivos. Somente isso. Por todos os lados, veremos o descaso com o nome de Deus. O nome de Deus está nos muros. Você passa em algumas ruas e está lá. Alguém pichou o nome de Deus. É usado em slogan comercial. Basta passar no comércio. A nossa cultura brasileira, a mais normal do mundo é essa. Mercadinho Bom Jesus. Não é assim? Loja El Shaddai. Não é desse jeito?
Escola Cristã Monte Sião. Sem contar os nomes das denominações que são tão criativos para ficar inventando nome, termos, slogans comerciais com o nome de Deus. Nós sabemos que é assim, não é? Lanchonetes com o nome de Deus, estampado em caminhões, em adesivos. As pessoas usam o nome de Deus até mesmo quando elas acordam um pouco tontas e batem a canela na quina da cama, elas falam logo, ai meu Deus! Ou não é assim? Para qualquer coisa. Tropeçando na rua, para qualquer coisa. Não é? Qualquer coisa. O nome do Senhor é usado o tempo todo. E por isso, o nome do Senhor é banalizado em nosso país. Não há respeito nenhum. É certo, não é, que é uma banalização. E eu posso dizer, irmãos, que isso é culpa nossa. É culpa do povo cristão. Nós somos culpados disso. Aqui não cabe a nossa opinião pessoal. Não somos nós quem damos valor. Porque alguém poderia dizer, não, mas isso é muito exagero. E eu sei que essa é a tendência evangelical hoje, é muito exagero. Isso que nós chamamos de evangelicalismo, isso é uma outra religião, isso não é o que a Bíblia ensina, não. Porque as pessoas elas não entendem, não é, que Deus está falando em sua palavra, elas acham que a opinião delas pessoal vale mais. Então não é uma questão de opinião pessoal. Não sou eu, ou a tradição reformada, ou as igrejas históricas que estamos dando valor ao nome de Deus. É o Senhor quem faz isso. Tá? Ele é quem diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é ordem dele. Ele foi que ordenou essas palavras. E ele ainda disse mais, porque o Senhor não terá por inocente. Nós gostamos de nos inocentar. Isso é bobagem. Que besteira, que legalismo. De jeito nenhum. Deus não mudou. Ele continua exigindo reverência ao seu nome que é santo. Então não é a nossa opinião. Nós temos que nos submeter a isso. Porque é o Senhor ordenando em sua palavra. Falamos então da questão do uso, do falar o nome dele. Mas minha pergunta é, o mandamento se restringe apenas ao uso do nome de Deus, no que diz respeito a falar? Porque talvez algumas pessoas imaginem que sim. Tanto é que mesmo, não é, em alguns ambientes evangelicais, por exemplo, algumas pessoas acham que vão começar a temer a Deus e respeitar o terceiro mandamento, não escrevendo o nome de Deus. Alguns têm aquela tolice, não é? E tem essa tendência judaizante de achar o seguinte, então, eu não vou quebrar o terceiro mandamento, ao invés de eu escrever Deus completo, eu vou escrever Dus, né? Eu vou tirar o e ficar só Dus, para eu não quebrar o terceiro mandamento. Alguns acham que precisam pronunciar o nome de Deus como não é, seria falado no hebraico, na língua original, onde o Antigo Testamento foi revelado. Só que não se trata disso, irmãos. O uso do nome de Deus deve ser cuidadoso, justamente para não ser banalizado. Mas o povo do Senhor, nas ocasiões oportunas, não é proibido de falar em nome dele. Ele nos deu esse nome para chamá-lo, para clamar a ele, para orarmos a ele. Então, essa não é a questão máxima aqui. É mais um alerta para termos respeito para com o nome dele. Mas o ponto mais profundo que esse mandamento nos ensina, que é a santa exigência de Deus, é justamente com relação, não é, ao fato de que Deus colocou o seu nome sobre nós. Então não tem a ver apenas com pronunciar o nome de Deus. O que o Senhor está dizendo a nós nesse mandamento é que nós não devemos, observem literalmente, nós não devemos carregar o nome de Deus em vão. A ideia da palavra realmente é essa. Você não deve levantar, você não deve alçar, erguer o nome de Deus em vão. Notem bem como que, por exemplo, as bênçãos araônicas, não é? Que às vezes eu falo aos irmãos no final do culto, em Números capítulo 6, verso 24 a 27, ouçam isso bem com atenção. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E o verso 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O nome do Senhor está sobre o seu povo. Devemos entender isso. Deus colocou o seu nome sobre o seu povo. Como também lemos nos profetas. Isaías 43, verso 7, lemos justamente assim: a todos os que são chamados pelo nome do Senhor, e aos que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Quem são chamados pelo nome do Senhor? O povo dele, os seus filhos. Também em Jeremias 14 e verso 9 lemos: Por que serias como homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu está no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampare. Não nos desampare. O Senhor está no meio de nós. Nós somos chamados pelo teu nome. Daniel também diz, no capítulo 9, verso 19, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Daniel na Babilônia. Eles eram cativos na Babilônia e lá ele estava orando. Senhor, nos ouve. Tem misericórdia de nós. Ouve o nosso clamor, porque nós, o teu povo, somos chamados pelo teu nome. Nós somos o povo do Senhor. É assim que o mundo nos conhece. Nós somos o povo de Deus. O nome dele está sobre nós. Não há como desvincular o santo nome do Senhor de seu povo. Pois Deus colocou o seu nome sobre o seu povo. Por isso, irmãos, a santa exigência no terceiro mandamento não se refere simplesmente a não pronunciar o nome de Deus, mas à vida do seu povo. Porque o povo do Senhor carrega o nome de Deus em sua vida. Israel tinha o dever de viver segundo a vontade de Deus. Eles deveriam viver para Deus, honrando, não é, com a sua forma de viver neste mundo. É exatamente por isso que a quebra desse mandamento acontece quando o povo dá mau testemunho no mundo. Não é simplesmente por pronunciar, mas é por dar mau testemunho. A maneira como o povo de Deus vive pode trazer ou honra para o nome de Deus ou desonra para o nome de Deus. Tal qual a nossa ligação familiar. Os filhos, eu digo todos nós que agora somos pais, mas nossos filhos também, nós podemos, com a nossa maneira de viver, honrar ou desonrar nossos pais. Pense, imagine que um filho obedeça aos seus pais somente na frente deles, mas fora da vista de seus pais, quando está empolgadinho com os amigos na escola ou em qualquer outro lugar, lá ele dá uma de jovem rebelde, revolucionário e faz coisas que são contrárias aos princípios de sua família. O que esse jovem está fazendo? Desonrando o nome de seus pais, desonrando a sua família. Não adianta nada, na frente dos pais, ficar pianinho, de cabeça baixa, sim papai, sim mamãe, sim senhor, se lá fora, quando os pais não estão vendo, esses jovens não honrarem, esses filhos não honrarem, seguindo o caminho dado pelos pais, eles estão quebrando o 5º mandamento, por exemplo. Assim, o povo de Deus também. A maneira como vivemos pode trazer honra ou desonra ao nome daquele que é santo. É por isso que Paulo, quando exortou os judeus que viviam em Roma, aqueles cristãos, não é? Que eram judeus. E ele falou aquelas comunidades em Roma, onde havia muitos judeus, que às vezes ficavam olhando para os cristãos gentios. Havia uma tensão naquela igreja.
Havia muitos judeus, havia gentios também, então havia uma tensão, um choque de cultura muito grande. E eles exigiam certas coisas. Eles exigiam o cumprimento de certos preceitos. Muitos, influenciados por isso, não queriam aquele cristianismo, não é, sem tantas ligações ou práticas culturais próprias do judaísmo. Paulo, então, que era judeu, os exorta, dizendo como é que eles, tendo a lei, desonravam a Deus. Romanos 2, versos 23 e 24. Ouçam. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. É uma pergunta de Paulo, veja. Tu que te glorias na lei, vocês se orgulham, vocês só falam de lei. Desonras a Deus pela transgressão da lei? Verso 24. Paulo vai citar os profetas agora. Ele vai dizer, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É o que Paulo diz aqui. É isso que Isaías 48, não é? E também o profeta Ezequiel, no capítulo 36, eles dizem: Deus fala com furor contra os israelitas por causa de como estes usaram em vão o nome do Senhor Deus. Por causa de como eles desobedeciam a palavra do Senhor, a ordem do Senhor. Eles foram dispersos por causa de seus pecados. Nós já ouvimos uma pregação em Jeremias, quando Deus usou não só Jeremias, mas outros profetas, não é, para alertar os filhos de Israel: abandonem a idolatria, eu sou o Senhor de vocês. E o povo não aceitou a palavra de Deus e preferiu dar ouvidos a falsos profetas. E o resultado, Deus, não é, preparou tudo, levantou um reino para dominar sobre o seu povo. E eles foram disciplinados na Babilônia. Mas quando eles chegaram lá, eles também não honraram a Deus. Ezequiel 36, verso 20, lemos justamente assim: e chegando aos gentios, para onde foram, profanaram o meu santo nome. Porquanto se diziam deles, estes são o povo do Senhor, e saíram de sua terra. O nome do Senhor ficou famoso em todos os povos. Sabe por quê? Como Romanos 9, Paulo ensina muito bem. Deus levantou o faraó, levantou o poderoso Egito. Eles estavam ali escravizando o seu povo. Deus endureceu o coração de Faraó para dizer não à sua ordem e então manifestou o seu poder no Egito. A fama de que aquela nação de escravos foi abençoada pelo verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, percorreu por toda a terra. Quando eles chegaram em Canaã, as pessoas já sabiam disso, 40 anos depois. Elas sabiam o que tinha acontecido. E até temeram. Em Jericó, eles temeram, eles ficaram, nossa, esse é o povo que saiu lá do Egito. Podemos lembrar o que o Deus deles fez com o Egito. E agora, esse mesmo povo que fora liberto pelo Senhor, estava em uma outra nação, como punição de seus pecados, mas lá eles desonravam a Deus. Os povos vizinhos, os gentios ali diziam: olha, diferente de antes, estes são o povo do Senhor e saíram de sua terra. Deus disse que não teria por inocente quem usasse o seu nome em vão, quem levasse, quem carregasse o seu nome em vão. O povo do Senhor não é aquele que carrega o nome de Deus. O nome do Senhor Deus não está sobre todo mundo. O ímpio, o que não crê, o que não faz parte da aliança de Deus, ele não carrega o nome de Deus. Nós carregamos. O povo do Senhor carrega. Portanto, o povo de Deus é o principal responsável e culpado pela desonra do nome de Deus neste mundo. Olha como isso é sério. Um grande exemplo disso somos nós cristãos aqui nesse Brasil. Dizem que no Brasil, não é, nós temos um percentual gigantesco de cristãos. De vez em quando eu cito algum dado nesse sentido, porque é importante para entendermos a incoerência. Mas dizem que no Brasil tem aí de 80% até 85%, até mais um pouquinho, de pessoas que se declaram cristãs. Alguns dizem o Brasil é um país cristão. Devemos perguntar então, se o Brasil é um país cristão realmente,
se somos mais de 80% da nação, devemos nos perguntar, o que acontece aqui no Brasil? Qual o testemunho do Brasil no mundo? Porque com 80% de cristãos, de pessoas tementes a Deus, de pessoas que têm uma Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, que têm acesso a igrejas, ora, eu só podemos presumir que nós somos uma nação, um exemplo para o mundo. Uma nação que teme a Deus, que honra as Escrituras. Esse é o testemunho do Brasil? Não. Sabe qual é o testemunho? Nós temos os piores políticos. Esse é o nosso testemunho. Os piores políticos. Os políticos mais corruptos do mundo inteiro são daqui. Eles foram criados como nós, num contexto de igreja, iam para o culto, iam para a missa. Hoje, os cristãos, muitos deles gostam de dizer, não tem nada a ver com a gente não. Tem a ver sim, senhor. Fomos todos criados iguais nesse sentido. Piores políticos do mundo. Somos um povo inconfiável. Às vezes é tão vergonhoso, sabe? Aqueles vídeos de prova social, alguma coisa assim, onde você coloca de repente em outro país alguém que de propósito, tem gente filmando, esquece uma bolsa, esquece um celular, e as pessoas de outros países, não é pela cultura que tem, pensam, não é meu, eu não vou pegar, e procuram um dono. No Brasil isso é raro. Tomam da sua mão, que dirá se você esquecer em algum lugar. A coisa mais comum no Brasil, olha, isso é terrível, mas é o que é testemunhado. Você passou pela rua, de repente apressado, foi colocar a sua carteira no bolso, errou o bolso, caiu, mas você está tão apressado que você nem olha, sua carteira cai, dificilmente alguém vai falar, moço, a sua carteira. Não, vai pegar a carteira, vai abrir, ver se tem dinheiro, depois descarta. Ou não é assim? Nós sabemos que é assim. Nós somos um povo inconfiável. Somos conhecidos no mundo não pelo nosso temor a Deus, mas pela nossa imoralidade. O que o mundo, o que os gringos, não é? As pessoas estrangeiras vêm no Brasil, o que elas vêm buscar aqui? Em sua maioria. Nós somos um país, irmãos, me perdoem a expressão, de turismo sexual. As pessoas vêm para cá para desfrutar de beleza não natural. Não é a natureza. Eles querem a promiscuidade do Brasil. É assim que somos vistos. 80% de cristãos, né? Somos conhecidos como pais do carnaval. Essa festa podre e mundana. É assim que nos conhecem lá fora. Não é como uma nação de tementes a Deus. Muito pelo contrário. Somos conhecidos pelas músicas ruins que nós temos. Nós, em nossa cultura, nós temos boas músicas. Músicas mais antigas. Músicas clássicas. Mas o que faz sucesso no Brasil? O que vende no Brasil? O que atrai as pessoas de fora no Brasil? Eu só não cito o nome para não trazer prejuízo para o canal, por exemplo, da igreja. Mas dá vontade de citar, porque tem uma lista de pessoas horríveis que só humilham a nossa nação. E essas pessoas vendem que o nosso Brasil é praticamente um prostíbulo a céu aberto. Isso é sério. Nosso país é de maioria cristã, mas minorias progressistas, revolucionárias, socialistas têm mais voz do que nós, influenciam mais do que nós. Cristão no Brasil, 80% de cristãos, nós somos como cachorros nesse país. É o que nós somos. E aqueles que são chamados de minorias, esses progressistas, esses wokes, não é? Eles têm a influência total. São eles que determinam como vai ser as nossas músicas, né? Os nossos filmes, as séries, as novelas. Eles determinam tudo. Não somos nós. Ué, não somos a maioria? Nós não somos a maioria? Não é isso que os números dizem? E sabe qual é a saída? Qual é a saída que nós, a maioria de cristãos, sempre achamos? Vamos clamar ao Estado.
Oh, nosso Deus, Estado, nos salve. Essa atitude dos cristãos do Brasil. Estado, nos salve. Não é? Cada vez mais, por exemplo, notem bem isso, artistas brasileiros se sentem mais seguros em zombar de nossa fé. Cada vez mais. Tudo que nós falarmos é homofobia, é sexismo, é racismo, é fascismo, mas o mundo ao nosso redor nos esculhamba o tempo todo e ninguém fala nada. Nós não somos a maioria? Em suas apresentações, em suas músicas, nas músicas mundanas, se fala o nome de Deus zombando. Nos filmes, o nome do Senhor é zombado também. Nas apresentações, eles se sentem, os supostos artistas brasileiros, não é? Eles se sentem à vontade para zombar da Bíblia, para zombar de nossa fé, para usar de maneira vã e deplorável o nome daquele que na Bíblia é chamado de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Isso deveria nos chocar, irmãos. A palavra de Deus chama o nosso Cristo de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Mas na boca do povo brasileiro ele não é ninguém. Ele não é ninguém. E sabe qual a atitude dos crentes no Brasil? Vamos fazer um abaixo-assinado, não é, contra o artista que fez isso. Ó a postura cristã brasileira. Vamos boicotar a Netflix. Não assisto. Eu vou dizer que é um stream feio. Vamos boicotar a Netflix, né? Vamos pedir a deputado fulano, a deputado ciclano, que ele faça um projeto de lei para prender quem desrespeita o cristianismo. Não vai rolar. Isso chega até a ser tolo. Ou então, melhor, vamos eleger um presidente cristão. Vai resolver todos os nossos problemas, né? Um presidente cristão. Um presidente que passa a campanha indo em igrejas. Vai na igreja evangélica, entre aspas, evangélica, né? Porque as igrejas que ele frequenta, que esses políticos frequentam, todos eles frequentam, né? São os piores tipos que existem, né? São um manto de heresias. Mas vão lá. Vão para missas, vão para cultos, porque vai resolver o nosso problema termos um presidente cristão. Não é assim que o cristão brasileiro pensa? Né? Ou seja, os supostos cristãos brasileiros querem usar o Estado para defender o nome de Deus. Olha só, nós precisamos entender que, sim, o Estado tem um papel a desempenhar. E o Estado, na Escritura, ou seja, o governo, é chamado de ministro de Deus. E o Estado deve, sim, promover a honra do nome de Deus. Nós temos que pensar assim, temos que lutar por isso sim, temos que orar a esse respeito. O que nós não devemos fazer é terceirizar a nossa culpa, a nossa responsabilidade. Porque é isso que fazem. O Estado, ele só pode ser influenciado, não é? Se houver testemunho genuíno cristão em nosso país. Porque os políticos que ocupam esses cargos, que nós elegemos, eles saem do povo. Se nós não formos cristãos, não produziremos bons políticos que vão lutar pelo respeito do nome de Deus. O que acontece é que nosso contexto, não é? Nós somos envergonhados por clamar ao Estado que faça o nosso trabalho. O nosso trabalho. Nós não podemos exigir do Estado, formado por pessoas ímpias, que saem do nosso meio, que eles imponham respeito ao nome de Deus. O ideal seria esse, com certeza, que todos respeitassem o nome de Deus. Mas vai acontecer, não é assim que funciona. Então não podemos exigir, vamos colocar um presidente cristão, um parlamento cristão, para oprimir as pessoas. Está totalmente errado isso. Porque nós, cristãos, temos o dever de influenciar as pessoas com o evangelho, com um bom testemunho, e não exigir que leis civis obriguem as pessoas a isso. Nós não somos uma teocracia. Isso não é uma teocracia. A única maneira dos princípios da lei de Deus, do seu nome ser honrado neste mundo, é justamente pelo testemunho do povo de Deus. O que leva os artistas
a grande mídia, a fazer chacota com a nossa fé, a zombar das Sagradas Escrituras, a não temerem o nome de Deus, é justamente o mau testemunho cristão em nosso país. Nós somos culpados. E não adianta ficarmos colocando a culpa em partidos. É o PT, são os comunistas, são os socialistas, mas que palhaçada é essa, irmãos? É isso que nós vemos no nosso Brasil, as pessoas querem culpar. Nós queremos culpar os comunistas, os socialistas. São eles. É a Rede Globo. A culpa disso é da Rede Globo. Não, não é da Rede Globo, não. Vocês lembram de quando a Rede Globo era mais conservadora, né? Tempão atrás, havia censura por um monte de coisa. Agora só censura o que é certo, porque o que é bom de verdade, princípios verdadeiros, não. Promovem todo tipo de nojeira nas suas novelas, em suas programações, e a culpa é de quem? É deles? Nós não somos a maioria? Nós deixamos isso acontecer. Então não adianta culpar os outros, não. Não é? Apontamos para o mundo, mas a verdade é que o nome do Senhor, ele é profanado por nossa causa. É isso que o Senhor está denunciando do seu povo aqui. Foi a nós que ele deu esse mandamento. Vocês, eu sou o Senhor, vocês devem carregar o meu nome e não devem fazer isso de maneira vã. Nós carregamos o nome de Deus. Não há como desvincular o nome de Deus de nossas vidas. O que Deus disse ao povo de Israel no passado, colocando o seu nome sobre o povo, vale para nós também na nova aliança. Basta responder: em nome de quem fomos batizados? Em nome do nada? Quando recebemos o santo batismo, nós recebemos o nome de Deus. Fomos batizados em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, o nome de Deus está sobre nós. Por isso, irmãos, tudo o que fazemos aqui neste mundo honra ou desonra o nome do Senhor. Não importa se estamos em casa, se estamos na rua, indo para o trabalho, para a faculdade, indo comprar pão, indo no mercadinho, não importa se vamos ao cinema, ou se vamos andar com amigos, não é? Ou se vamos à igreja, tudo o que fazemos e por onde quer que andarmos, estaremos carregando o nome de Deus, sempre. Não se separa o nome do Senhor do seu povo. Quando eles chegaram, os israelitas chegaram na Babilônia, ou em outros povos, os povos disseram: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Não separa. Deus não tem como inocente quem leva o seu nome em vão, quem carrega o seu nome em vão. Sendo assim, irmãos, nosso povo brasileiro não é inocente. Não adianta fugir da realidade. Deus é zeloso por seu nome. Por isso ele puniu Israel no passado. E por isso nós muitas vezes padecemos. Passamos por maus bocados em nosso país. Às vezes reclamamos da situação do país, da cultura, da economia, da segurança, da saúde, mas tudo de ruim que estamos colhendo é fruto do mal que nós plantamos, o nosso mau testemunho neste mundo como cristãos. Vocês acham mesmo que Deus, que está irado contra o pecado, vai olhar para a nação brasileira, que tem um número de mais de 80% de cristãos, como sendo uma nação, não é, fiel, com o que acontece aqui? Somos uma vergonha e somos culpados pela profanação do nome de Deus aqui. Pois se nós, que nos chamamos de povo de Deus, não honramos o seu nome, por que os ímpios vão honrar? Pense nisso. Se faz sentido. Se a cristandade brasileira tem moral para cobrar respeito ao nome de Deus no nosso país. Não tem. Nós não temos moral nesse país. Não temos. Deus se irou contra o seu povo. Isso é fato. Sabe, diante de tudo isso, porque o Senhor disse que não tomaria por inocente, não teria por inocente
quem tomar seu nome em vão. Sabe por que é que, como cristãos, nós ainda temos alívio? Sabe por que temos alívio? Porque o povo no passado também teve alívio. Porque Deus poderia ter destruído o seu povo lá. Mas não fez. Mesmo estando irado, ele não fez. Sabem por quê? Porque mesmo em sua ira, Deus demonstra misericórdia. E a misericórdia de Deus sobre o seu povo está justamente baseada no zelo que Deus tem pelo seu nome. Deus zela pela glória do seu nome. Ezequiel 36, e verso 20, lemos, do 20 ao 23. Ouçam. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome. Porquanto se dizia deles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas observem a reação ou a atitude de Deus diante disso. Verso 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos olhos deles. O zelo de Deus pelo seu próprio nome, pela glória do seu nome, não é? É o que o Senhor está dizendo para o seu povo, o que o Senhor disse para o seu povo. Foi o que poupou o povo de ser destruído. É Deus dizendo assim, olha, eu não vou destruir vocês. Sabe por quê? Porque eu jurei que não faria. Porque eu os criei para a minha glória. Porque eu os chamei para a minha glória. Eu não vou deixar o meu nome ser profanado. Eu que prometi, agora vou desfazer o que eu falei? Não. Eu vou honrar o que eu disse. Esta é a razão. Não é porque o povo estava ali, coitadinho, Deus, nós somos maus, tem misericórdia de nós. Não, o povo tinha um coração duro. O povo não aceitava a palavra de Deus. Por amor ao nome do Senhor, foi que ele prometeu libertação para aquele povo. Lemos também no Isaías 48, verso 9 a 11, o Senhor dizendo a mesma coisa: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar, a te destruir. Verso 10, eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não darei a outro. O zelo do Senhor pelo seu nome é o que nos dá alívio. Deus, em sua ira, por amor ao seu santo nome, não é? Que ele se recusa a deixar na lama, ele prometeu transformar o coração de seu povo. Ele prometeu convertê-los, redimi-los dos seus pecados, purificá-los. Ele prometeu imprimir as suas leis no coração do povo. Tudo isso por amor ao seu nome. Vocês têm um coração duro, mas eu vou tirar esse coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Porque ele não divide a sua glória com ninguém. E não deixaria o seu nome ser envergonhado. Por isso prometeu. Foi exatamente por isso, irmãos, que ele enviou o seu filho. Diferente dos israelitas do passado, e diferente de muitos de nós hoje, Cristo, ele honrou o nome de Deus. A tal ponto que o próprio Pai disse do seu filho: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Muito diferente do seu povo. Muito diferente de nós, muitas vezes.
Cristo testemunhou e santificou o nome de Deus. Ele obedeceu a Deus, ele foi zeloso pela casa de Deus. Lembre-se sobre o zelo de Jesus Cristo quando ele viu no templo cambistas transformando a casa do Senhor em comércio. Ele expulsou os cambistas de lá. E os discípulos lembraram do que está escrito: o zelo por tua casa me consome. Ele foi zeloso pelo nome do Senhor. Em tudo, Jesus honrou a Deus. Como lemos em Filipenses, por exemplo, capítulo 2, versos 5 a 8, quando lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele obedeceu à lei de Deus até o final, até a morte. Jesus morreu na cruz, porque Deus não tem por inocente quem toma o seu nome em vão. Cristo não pecou, ele é santo, ele jamais profanou o nome de Deus, mas como inocente, ele obedeceu à lei de Deus, substituindo os verdadeiros profanadores, substituindo a nós, que nascemos na maldição, concebidos em pecado. Deus derramou então a sua ira sobre seu Filho, que assumiu o nosso lugar na cruz, para que nós, os culpados, tivéssemos paz. Nós, os culpados. Por isso, Filipenses 2, verso 9 a 11, é dito: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É pela obediência do Filho de Deus que nós temos a paz. Percebem o zelo de Deus por seu nome? Percebem o valor do nome de Deus? Ele não poupou o próprio Filho por causa disso. Mesmo sendo nós culpados, o Filho assumiu nosso lugar na punição e pagou, sendo que jamais desonrou o nome de Deus. E agora, irmãos, somos livres da ira por causa da obediência de Cristo. Deus tem todo o prazer no seu Filho. Para sempre, ouçam bem, a nossa segurança, para sempre o nome de Deus será honrado, será exaltado no seu Filho. Para sempre. E por isso nós temos alívio. Porque essa verdade nunca mudará. Temos segurança nisso. Por essa razão, é que devemos lutar para obedecer esse mandamento. Pela gratidão a Deus. Porque o Senhor nos libertou quando nós não honramos o seu nome. Ele disse que não tomaria ninguém por inocente. Quem desonrar seu nome. Nós desonramos. Mas ele providenciou um mediador, o seu próprio Filho, para cumprir o mandamento de maneira perfeita e nos dar toda a segurança necessária. Por isso, uma vez que nós não recebemos a condenação, mas as bênçãos de Jesus Cristo, porque ele assumiu o nosso preço, venhamos ser gratos a Deus. Na nossa consciência, em nossa consciência nós não somos inocentes não, mas ele nos declarou inocentes pelo sangue de seu Filho. Não há condenação mais sobre nós, porque o Cristo morreu por nós. Sobre nós então repousa o nome do Deus triuno. Nós neste mundo somos chamados de cristãos. Lembrem disso. Que esse nome pese sobre cada um de nós. Pese. Que lembremos disso em nossos relacionamentos, em nossos trabalhos, quando sairmos de casa, quando estivermos em casa, lembremos disso. Somos do Senhor, somos cristãos, que pese esse nome sobre nós. E venhamos ser lembrados do seu amor e da sua misericórdia, para sermos gratos em nossa vida, honrando o nome do Senhor, porque ele é digno. Vamos falar
irmãos, com o orgulho daquele que nos libertou. Vamos fazer aquilo que Cristo nos ensinou a fazer. Mateus 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pois Ele é digno. Ele é santo, 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 e toda a terra está cheia de sua glória. Honremos o nome de Deus. Levemos o nome do Senhor Deus em nossas vidas com temor, com reverência, com alegria e com verdadeira gratidão, porque o Deus Santo, o Todo-Poderoso, por meio do seu Filho, nos libertou desse reino de trevas. Amém?